A licantropia é um dos temas mais fascinantes no mundo e na humanidade. E esse termo vem do grego, likantropos, que significa homem-lobo. Essa crença é muito antiga e aparece também em diversas culturas, de maneira diferente, mas sempre carregada de muito mistério e medo. E hoje a gente vai falar sobre a licantropia, sugerido por um seguidor aqui do canal ou uma pessoa que só comentou aqui, mas se for seguidor, um beijo. Obrigado por sugerir um tema aqui pro canal, que também é um dos assuntos também que eu gosto bastante. E a gente vai se aprofundar hoje bastante, então prazer, sou Fedra e seja muito bem-vindo aqui no canal e o prazer é todo meu. E como a gente vai se aprofundar em várias questões desse caso de licantropia, desde as crenças até as crenças populares, as mais antigas e até mesmo como se transforma em um lobo. O que é a licantropia? No sentido mitológico, a licantropia é a capacidade ou maldição de um ser humano se transformar em lobo, geralmente durante a lua cheia. Essa transformação pode ser desencadeada por uma maldição, um pacto com forças sobrenaturais ou até mesmo por ser mordido ou arranhado por outro lobisomem. No sentido psicológico, existe uma condição rara chamada licantropia clínica, em que a pessoa acredita ser ou estar se transformando em um animal, muitas vezes um lobo. Como seria a transformação em lobisomem? Agora imagine comigo, como seria passar por essa transformação? Nos mitos e nos cinemas, o processo é descrito como uma experiência dolorosa e visceral. Como uma pessoa se tornaria um lobisomem? A primeira sensação, a pessoa sente uma energia inquieta, toma conta do corpo. Durante a lua cheia, há uma compulsão irresistível, como se algo estivesse prestes a explodir de dentro de você. A mudança física, a transformação é lenta e angustiante. A pele se alonga, os ossos estalam ao se reorganizar e o rosto se projeta para formar um focinho. Os dentes crescem e se tornam pontiagudos, ou pelos começam a cobrir o corpo inteiro. A mente do predador, além das mudanças físicas, há também uma transformação psicológica. O humano começa a perder o controle, sendo dominado por instintos primitivos. A fome, a fúria e o desejo de caçar se tornam incontroláveis. O novo ser. No final, a pessoa não é mais humano comum, é uma criatura feroz, metade homem, metade lobo, governada por seus instintos e, em alguns casos, pela maldição que carrega. As lendas apresentam diversas formas: ser mordido por outro lobisomem, herdar a maldição por meio de linhagens familiar, participar de rituais sombrios ou fazer um pacto com forças demoníacas, estar sob uma maldição por algum ato cometido no passado, fraquezas e mitos populares. Apesar de sua força e resistência, lobisomens têm fraquezas. A prata, especialmente balas ou lâminas feitas desse metal, frequentemente citadas como letal. Algumas lendas falam de ervas específicas como acarnitum, conhecida como capim-lobo, capaz de afastar essas criaturas. Em mitos, contos, destruir o coração ou decapitar o lobisomem é a única maneira de acabar com ele definitivamente. Só que vamos abordar um pouco mais essas questões de maldição. A maldição por feitiço. Uma das explicações mais comuns é que a licantropia é causada por uma maldição lançada por alguém, geralmente uma bruxa ou entidade sobrenatural. A pessoa amaldiçoada passa a se transformar em lobisomem, muitas vezes contra sua vontade, especialmente durante a lua cheia. Exemplos: no folclore brasileiro, ser o sétimo filho homem consecutivo é considerado uma maldição que pode levar à transformação. Em lendas europeias, alguém amaldiçoado por assassinar ou cometer um ato grave de traição poderia ser condenado a viver como um lobisomem. Explicando mais aprofundadamente essas questões, a ideia de que alguém pode se transformar em lobisomem por uma maldição aparece em várias culturas, especialmente na europeia medieval e no Brasil. Por que alguém seria amaldiçoado? Geralmente uma maldição acontece como punição por um ato grave, como traição, assassinato ou até mesmo desrespeitar um santuário sagrado. Algumas histórias falam de bruxas que amaldiçoam pessoas por vingança, ou como parte de um feitiço, para causar terror na vila.
Os feitiços da maldição, quem é amaldiçoado não consegue controlar a transformação que ocorre, geralmente durante a lua cheia. Dessa forma, a pessoa perde completamente sua humanidade e age apenas por instinto animal, muitas vezes cometendo atrocidades. Exemplo brasileiro. Em alguma região do Brasil, há a crença de que mulheres que não batizavam seus filhos poderiam ser amaldiçoadas e, como consequência, o 7º filho homem nascido se tornaria um lobisomem. Pô, tá vendo? Gente, pior que eu já ouvi essa história de que se você não batizava seu filho, o 7º filho seria um lobisomem. Agora a gente não sabe se é verdade, mas muitas pessoas acreditam nisso. E tem gente que relata que já viram também lobisomens. Vamos para a próxima. Mordidas e arranhões de outros lobisomens. Esse é um dos meios mais populares. Nos mitos modernos, como em filmes e séries, se uma pessoa for mordida ou arranhada por um lobisomem e sobreviver, ela carrega a maldição e se transforma nas noites de lua cheia. Isso é frequentemente associado à ideia de uma infecção sobrenatural que passa de uma criatura para outra. Vamos nos aprofundar mais. Essa explicação ganhou popularidade como filmes e livros modernos, mas há raízes antigas e crenças europeias. A mordida ou arranhão de um lobisomem seria mais do que físico, seria um meio de transmitir uma espécie de vírus sobrenatural. A vítima começa a experimentar mudanças antes da primeira transformação, como aumento de agressividade, fome intensa por carne crua, sensibilidade à lua cheia. E o conceito de transmissão através de ferimentos também reflete o medo ancestral de doenças contagiosas, como a raiva, que já foi associada à licantropia em tempos antigos. Então você vê que já vem bem de tempos antigos essa história, porque naquela época eles tinham muito medo de doenças contagiosas, né? E como naquela época a medicina era muito precária, muitas dessas histórias surgiam, né, naquele meio. Só que, tipo assim, há gente que realmente acredita que lobisomens existem e há pessoas que falam ter visto e fragado esses seres. Só que nada nunca foi muito bem comprovado. Vamos para o próximo. Pactos sobrenaturais. Em várias culturas, a transformação em lobisomem é um ato voluntário, resultante de um pacto com forças demoníacas. A pessoa faz o pacto para obter força, vingança ou habilidades sobrenaturais. Mas o preço é a transformação em uma criatura feroz. Na Idade Média, havia acusações de que bruxos e bruxas podiam se transformar em lobos após invocar o diabo, ou usar encantamentos específicos. Alguns mitos falam de um cinto mágico ou pele de lobo. Vamos se aprofundar mais nessa história. A história de pactos com o diabo ou forças sobrenaturais são comuns na Idade Média, especialmente quando se tratava de pessoas acusadas de bruxaria. Como funcionava o pacto? Uma pessoa faria um acordo com um demônio ou entidade para obter a força, vingança ou poder. Em troca, ela se tornaria um lobisomem, ganhando habilidades sobre-humanas, mas perdendo a humanidade. Os itens mágicos, em algumas lendas, dizem que o pacto incluía itens como um cinto de pele de lobo, uma poção especial feita com ervas ou sangue de animais, roupas encantadas, motivação para o pacto em tempos de fome ou guerra. Pessoas desesperadas podiam recorrer a esses pactos para proteger suas famílias ou vilas. No entanto, o preço era alto e a transformação tornava-se uma maldição. Na época, antiga, como a igreja dominava bastante, principalmente a católica, ela meio que, tipo, qualquer pessoa que eles achassem diferente, eles acusavam também de bruxaria. Então eles acreditavam que essas pessoas se transformavam em seres, em bichos, em monstros, para poder atacar as vilas. Só que a gente sabe que muita daquela época a igreja só não aceitava algumas pessoas que eram diferentes deles e que não eram iguais, então eles acusavam de bruxaria. Não significa que talvez não existisse bruxas e nem lobisomens ou outras feras, até porque a gente tem histórias de muitas outras pessoas, até mesmo de camponeses, que falam que naquela época existiam criaturas que eram incapazes de ser descritas. A próxima condição é a de nascimento. Em algumas tradições, as pessoas já nascem destinadas a se transformar em lobisomem, devido à condição específica, 7º filho homem, como mencionado no Brasil, e em algumas culturas europeias. Ser o 7º filho consecutivo de um casal é um presságio de maldição.
nascimento em noites especiais, crenças nascidas durante a lua cheia ou em datas específicas, como sexta-feira 13, são vistas como propensas à licantropia. Marcas de nascimentos, em algumas tradições, nascer com uma marca específica, como uma cicatriz em forma de lobo ou uma mordida, é um sinal de que a pessoa está destinada a se transformar. Vamos nos aprofundar. Certas condições específicas de nascimento são vistas como sinais de que uma pessoa já está destinada a se tornar lobisomem. Isso geralmente está ligado à ideia de destino ou predestinação em várias culturas. O sétimo filho homem, essa crença está presente tanto no Brasil quanto em culturas europeias, como a portuguesa e a espanhola. A ideia é que o sétimo filho nasce com uma marca espiritual que o conecta ao mundo sobrenatural. Nascimento durante a lua cheia. Bebês nascidos durante a lua cheia são vistos como conectados à energia lunar, o que poderia desencadear a transformação mais tarde na vida. Marcas de nascença. Em algumas culturas, acreditam-se que uma marca, não na forma de uma pata ou mordida de lobo, é um sinal de licantropia. Essas marcas seriam vistas como indícios de que a pessoa foi escolhida pelo espírito do lobo. Eu já ouvi muito falar, principalmente quando as mães grávidas, elas fazem pedidos à lua cheia quando elas estão grávidas. E isso falam que faz a criança nascer com a marca da lua ou a marca do lobo e que essas crianças seriam amaldiçoadas pela lua. Se é verdade ou não, eu não sei, mas tem muitas pessoas que nascem com a marca da lua pelo fato dos pais terem pedido a lua. Rituais sobrenaturais. Rituais específicos também podem transformar alguém em um lobisomem. Esses rituais geralmente envolvem magia negra e sacrifícios. Um dos rituais mais citados em lendas europeias envolve beber água de uma pegada de lobo durante a lua cheia, ou comer carne de lobo misturada com ervas encantadas. Algumas histórias mencionam que o uso de pele ou cintos feitos de pele de lobo pode desencadear a transformação, e a gente vai se aprofundar mais. Rituais para se tornar um lobisomem são descritos em várias culturas, muitas vezes como práticas proibidas. Rituais com ervas e sangue. Algumas lendas falam de beber uma poção feita com sangue de lobo misturada com ervas mágicas, como acônito, também chamado de veneno de lobo, durante a lua cheia. O uso de peles ou cintos mágicos, vestir uma pele de lobo encantado ou um cinto feito com pele de lobo, era considerado um método comum para invocar a transformação. Esses itens eram frequentemente associados a bruxas ou magia negra. Transformação voluntária. Em algumas tradições, o ritual incluía o recitar de encantamento ou orações invertidas, enquanto se estava em um local específico, como uma floresta ou um cemitério. Sempre tem que ter um cemitério. É inacreditável. Tudo acontece no cemitério. Eu não sei porquê, gente, mas tudo acontece no cemitério. Todas as pessoas. É incrível. E isso pra mim, isso daí seria também profanar um lugar, né? Tipo, porque a gente tá falando de um lugar de descanso, então entra naquela outra que fala que você se transformaria em lobo por profanar um lugar sagrado, né? Tipo, tecnicamente um cemitério também é um lugar sagrado, é onde as almas descansam. A próxima é herança familiar. Em algumas culturas, a licantropia é passada de geração em geração. Se um dos pais for um lobisomem, a criança pode herdar a maldição ou se transformar ao atingir certa idade. Isso está presente em alguns mitos gregos e escandinavos. Causas sobrenaturais e espirituais, além das formas físicas de transmissão, algumas crenças envolvem fatores espirituais. Vingança divina. Algumas histórias sugerem que os deuses ou espíritos punem uma pessoa por suas ações, condenando-a à vida de lobisomem. Punição por canibalismo no folclore escandinavo e eslavo. Pessoas que praticavam o canibalismo poderiam ser amaldiçoadas a se tornarem lobisomens. Vamos nos aprofundar um pouco mais. A ideia de que a licantropia pode ser passada geneticamente aparece em várias histórias modernas, mas também está presente em mitos antigos. Sangue de lobisomem. Algumas lendas sugerem que ter um antepassado lobisomem faz com que a maldição passe a gerações em gerações, manifestando-se em certas condições como a chegada da puberdade ou um evento mencionado extremo. Maldições de linhagem. Em algumas culturas familiares inteiras foram amaldiçoadas e todos os seus descendentes carregariam o fardo de se transformarem em um lobo sob certas condições.
E hoje a ciência explica alguns casos de licantropia como resultado de distúrbios psicológicos ou condições médicas. Licantropia clínica é um transtorno raro no qual a pessoa acredita genuinamente que pode se transformar em um lobo. Essa condição pode ser causada por esquizofrenia, transtorno bipolar, traumas psicológicos severos. Porfiria, uma doença genética que causa sensibilidade extrema à luz e a mudança na aparência física, como crescimento anormal de pelos, pode ter inspirado algumas histórias de lobisomens. Essas crenças e mitos e explicações refletem ao desejo do ser humano de entender o que é diferente e inexplicável, seja elas causadas por pactos, maldições ou doenças. As histórias de lobisomem capturam a eterna luta entre o animal e o lado racional do ser humano. Seja por maldição ou herança, pacto ou herança, transformação em lobisomem sempre carrega um peso simbólico. A ideia de que alguém pode ser vítima de circunstâncias além do seu controle, ou até mesmo busca voluntariamente, essa transformação é o que torna a licantropia um tema tão fascinante. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe seu gostei, comente aqui embaixo o que você achou e o que você discorda ou concorda com o que é dito nesse vídeo. Me fale, você teria coragem de se tornar um lobisomem voluntariamente ou não? E o que você faria se você tivesse uma maldição jogada sobre você e você se transformasse em um animal irracional que tem somente sede de vingança e sede de sangue? O que você faria? Conte-me pra mim que eu vou adorar estar lendo aqui nos comentários. Espero os próximos vídeos. Se você também tiver sugestões de vídeo, mande aqui pra mim. Eu vou adorar estar lendo, gente. É um prazer enorme pra mim. Então, até o próximo vídeo e até lá.